volta Identidade Geral. Muito obrigado porque você continua com a gente aqui na TV e Rádio Novo Tempo. Você sabe que a sua participação é muito importante, né, aqui no Identidade Geral? Então participe com a gente através do nosso site, novotempo.com/jornalismo. Você também pode falar com a gente através do Facebook, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo. Também você conversa com a gente no Instagram e no Twitter. A gente continua agora a nossa conversa com o professor e advogado Modesto Carvalhosa, falando agora sobre as reais mudanças que a lei anticorrupção, em vigor desde o ano passado, tem provocado no nosso país. Doutor, vamos falar sobre a lei anticorrupção. Ela foi sancionada em agosto de 2013, está em vigor desde janeiro de 2014. Isso. Mas ela realmente tem sido eficiente? A lei anticorrupção, ela tem sido útil, ela tem sido aplicada no Brasil? Não, não tem. Porque a lei anticorrupção é fruto de tratados que o Brasil assinou com as Nações Unidas, com a OCDE, com a Organização dos Estados Americanos, que chegou à conclusão óbvia de que o grande instrumento da corrupção são as pessoas jurídicas, não são pessoas físicas. São as organizações, as grandes empreiteiras, por exemplo, que se organizam para o crime da corrupção. Então elas se organizam, elas vão lá, têm naturalmente seus diretores, etc. e tal. E daí o que o governo, com medo de perder naturalmente o esquema, de desbaratar o esquema da corrupção, que é o fornecimento de recursos corruptos para o próprio partido e seus políticos, etc., o que fez? Começou a fazer uma propaganda aí pelo marqueteiro deles, de que as pessoas jurídicas não deveriam ser punidas, porque iam perder os empregos e a cadeia produtiva ia sofrer. Com isso, a lei anticorrupção nunca foi aplicada. Fizeram, inclusive, uma tentativa de adiar mais a sua aplicação, fizeram um decreto de regulamentação numa lei que não precisa ter decreto nenhum, uma lei que é auto-aplicável, portanto, o decreto é uma coisa absolutamente extravagante, que neutraliza a lei. Por acaso, se houvesse necessidade por pressão internacional de aplicação da lei, já havia um regulamento, um decreto regulamentador que anulava inteiramente os efeitos dela. Basta dizer que quem iria julgar cada empresa eram os ministros de Estado do ministério onde a empresa estivesse. Ora, os ministros de Estado são os indicados pelos partidos corruptos, certo? São deputados dos partidos corruptos, tá certo? Então, como é que você pode julgar, sendo que o cara foi indicado pelo partido que está indiciado como corrupto? Então, mostra que é tudo para neutralizar. Então, é um corpo de delito, esse regulamento, esse decreto, já em si é um corpo de delito, mostrando que a corrupção sistêmica, ela gera sempre mais corrupção. Então, a própria lei anticorrupção gerou mais corrupção. A lei diz que uma empresa que estiver contribuindo para a corrupção, ela vai ter, então, que devolver para os cofres públicos 20% do seu faturamento bruto. Isso é a multa, isso é a multa. Quando isso não consegue ser muito bem calculado, então o valor são 60 milhões de reais. O senhor acha que isso é suficiente? Se fosse aplicado, seria suficiente? Não é suficiente, absolutamente. Mas dá para calcular, porque todos têm balanço. Então, acontece que a não punição pela lei anticorrupção leva a quê? Leva as empresas murcharem, sangrarem. E elas estão todas sangrando, algumas já pediram recuperação judicial, outras não têm crédito nem aqui no exterior. As jurisdições estrangeiras já estão em cima, já porque não pode o governo brasileiro dizer tem uma jurisdição nossa, nós já punimos pela lei anticorrupção, como não foram punidas aqui, vão ser punidas no exterior. Então elas estão perdidas, as empresas se suicidaram nesta tentativa com o governo de não serem punidas no Brasil, entendeu? É como um criminoso sem castigo, ele fica perambulando no mundo e julgado por todas as pessoas, não pelo Poder Judiciário, entendeu? Então é assim que nós temos essa situação da lei anticorrupção no Brasil. O senhor estava falando que existe aí uma situação em que as empresas estão meio perdidas, porque não vão ser julgadas no país, podem ser julgadas no exterior. Nesse caso específico da Operação Lava Jato, onde elas não estão entrando na lei anticorrupção no Brasil, elas vão ser julgadas nos Estados Unidos? O que vai acontecer? Os Estados Unidos vão julgá-las e vão declarar a inidoneidade delas. O Banco Mundial vai declarar a inidoneidade delas.
elas vão ser proibidas de operar nos Estados Unidos. Nos países europeus também ligados vão ser proibidas. Daí os recursos que estão lá no exterior, como existem muitos processos já instaurados, sobretudo do Departamento de Estado, Departamento de Justiça, o que vai acontecer? É capaz deles congelarem também os recursos que estão lá fora. Tudo isso porque o Brasil não chegou e falou, nós temos uma lei contra a corrupção, nós abrimos um processo, o processo já está instaurado, eles têm que pagar a multa, já decidimos, porque 1 ano e meio dá muito bem decidir isso, para salvar as empresas, inclusive, eu estou falando, não é para prejudicá-las. Então, daí, chegar aos Estados Unidos, não, eles já foram julgados no Brasil, então não pode ter jurisdição fora do Brasil pelo mesmo fato delituoso. Mas não fizeram, porque é um país em que as pessoas não têm nenhum preparo para nada. O governo não tem a menor visão de nada. Mas qual foi a desculpa para que não houvesse um julgamento no Brasil e aplicado a lei A desculpa foi porque as pessoas jurídicas, elas não podem, porque daí prejudica os empregos. Então não pode. Quer dizer, nós não vamos. Pura. O que é isso? É pura prevaricação. Quer dizer, eu, agente do Estado, tenho obrigação de processar alguém. Não vou processar porque, por minha convicção, a empresa não pode ser processada porque vai perder empregos e a cadeia produtiva vai ser prejudicada. A cadeia produtiva já está liquidada. Os empregos já estão liquidados. As empresas já estão sem recurso nenhum. Os recursos que têm, os financiamentos não vão ocorrer mais, nem do BNDES, né? Então, por quê? Porque elas são aquilo que se chama o crime sem castigo. O crime sem castigo é a pior dos mundos. Você tem que ser purgado do crime que realizou. Ô, doutor, e a lei anticorrupção com relação aos partidos? Ela pode punir partidos? Bom, olha, essa pergunta, você é um jornalista muito bom, as perguntas tuas são formidáveis, mas essa é a melhor delas. Pelo seguinte, a lei anticorrupção realmente exige que os partidos políticos, como pessoas jurídicas de direito privado que elas são, sejam realmente processadas e se verificado, condenadas. Nem se cogita disso no Brasil. Não se cogita nada. Nunca ouvi dizer de nenhum partido condenado. E nem cogitado de ser processado. Quando, na realidade, pela lei anticorrupção, os partidos políticos deveriam ser processados pela lei anticorrupção. Ninguém fala nisso. Você é o primeiro a fazer perguntas sobre isso. Agora, quais seriam as implicações? Porque o partido também... O partido, pelo seguinte, as implicações são o seguinte. Tem que pagar uma multa e pode ser dissolvido, porque a lei contra a corrupção permite que o Ministério Público, na sua ação civil pública, que faz parte, que é consequência da lei de corrupção, peça a dissolução do partido. Como peça a dissolução das empresas também. Até quando as empresas são de um crime muito violento, pode pedir a dissolução das empresas. Então, na realidade, pode pedir a dissolução do partido perfeitamente, de acordo com a lei anticorrupção. Doutor, muito se diz de que o povo tem o governo que merece. Então, se nós temos um governo corrupto, nós temos um povo que merece esse governo corrupto. O senhor acredita nesse tipo de afirmação? Absolutamente. Isso é uma visão absolutamente errada da população brasileira. A população brasileira não tolera a corrupção. Ele aceita muito vamos dizer assim, a fatalidade da corrupção. É um pouco diferente. Ele acha que os governantes são corruptos, e são mesmo. Mas é uma fatalidade que ele está sujeito a ela, mas ele não se conforma. Dizer que o povo brasileiro é conformado com a corrupção não é verdade. Tanto assim que tem as manifestações que você já viu e vai ver, que são monstruosas contra esses corruptos que estão aí. Então, na realidade, o povo brasileiro é um povo absolutamente moral no plano da sua moralidade eleitoral, vamos dizer assim. Ele vota contra. Doutor, eu citei já aqui, o senhor tem 20 anos de experiência nessa área, com esse assunto. Qual o seu diagnóstico? A gente já esteve melhor? A gente já esteve pior? Hoje estamos melhores? E o senhor acha que talvez a gente demore quanto tempo para poder erradicar ou pelo menos entrar em níveis um pouco melhores de corrupção? Eu acho o seguinte, eu acho que nós estamos hoje num ponto muito pior de corrupção e muito melhor de combate à corrupção. Então nós temos
uma graduação enorme de corrupção, nunca se viu. Então você tem um grau de corrupção disseminado em todos os setores do governo, nunca houve igual. Organizado, crime organizado, certo? Agora, por outro lado, você tem uma reação institucional contra a corrupção da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, do próprio STJ, do STF, quer dizer, de todos o alinhamento que você tem judicial no Brasil, desde a Polícia Federal até os tribunais superiores, você verifica que existe todo um combate à corrupção muito maior que havia antigamente. Então, quebrou-se de um lado o pudor completo, quer dizer, é o governo que se organiza a corrupção, e do outro lado são as instituições que organizam o combate à corrupção de uma maneira muito mais eficiente. Bom, aqui nós temos aí sempre esse balanço, tá certo? Muito grande entre um e outro, mas num nível muito superior. Doutor, eu quero agradecer muito o seu tempo, a sua conversa com a gente. Acho que foi muito esclarecedora. A gente pôde entender algumas questões importantíssimas sobre corrupção, inclusive alguns mal entendidos sobre corrupção. Certo. Então, agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Para mim foi um maior prazer, uma maior honra e parabéns pela sua capacidade, a sua cuidade como jornalista questionador das questões a respeito da corrupção. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Modesto Carvalhosa, um grande estudioso dessa área, então foi muito prazeroso conversar com ele e foi muito legal ver esse panorama que ele tem, essa visão que ele tem de que a gente vive um momento complexo, um momento onde a corrupção toma grande parte do nosso país, mas ele acredita no povo brasileiro e que o povo brasileiro não é corrupto e então pode existir uma solução, só depende de nós. Muito interessante mesmo essa visão do Dr. Carvalhosa. A gente vai fazer uma parada rápida para o intervalo. Na volta, a gente discute sobre a violência da Polícia Militar com o Tenente Coronel Adilson Paz de Souza.